Eu vou me identificar primeiro. Muitas pessoas me conhecem, muitas não. Eu sou Fabíola, casada. Minha família está ali, o marido, a filha e o filho está fazendo vestibular, viajando. Moro em Bom Despacho e sou ginecologista formada há 25 anos. O Du, quando me pediu para poder participar, né, para a gente falar um pouquinho sobre o planejamento familiar e métodos contraceptivos, ele falou comigo que hoje ia ser abordado um pouquinho da Humana Vitae. Aí eu pensei em falar um pouquinho da Humana Vitae, né? Eu acho que todos nós estamos aqui para partilhar um pouco e para aprender muito mais, né? Então eu vou dar umas pinceladinhas e depois, como ele falou, a gente vai ter um momento para tirar as dúvidas. Se houver, a gente vai ficar aqui. Se eu souber, né? Muita coisa eu vou saber, muita coisa não, tá? Pode passar? Então, só para falar, como vocês já viram, né? O que a carta encíclica Humana Vitae da Sua Santidade o Papa Paulo VI sobre a regulação da natalidade. Pronto. Só rapidamente para a gente criar um contexto, porque isso aqui já foi muito falado hoje, com toda aquela história que o Tiba falou, quando começou aquele pensamento malthusiano do crescimento demográfico desordenado, associado a uma má distribuição de recursos, que levaria realmente a uma falência da população, porque esses recursos iriam faltar. Então, baseado nesse tipo de pensamento, foi suscitando em todas as esferas sociais muitas indagações acerca da possibilidade de se fazer um controle da natalidade. Próximo. E com esse tipo de mentalidade, começou a se interrogar, como é que seria isso, esse controle de natalidade? Que ele poderia ser feito de um ponto de vista coletivo, a nível de sociedade, né, um poder político ou autoritário poderia determinar, como a gente viu muito na China, né, as mulheres poderiam ter um filho só, né, isso é um controle de natalidade coletivo. Ou do ponto de vista individual, como que se faria isso, né? Como é que a gente agiria no âmbito familiar da pessoa para promover um controle de natalidade? E segundo esse raciocínio da época, isso levaria a uma conquista do progresso. E aí começaram-se muitos questionamentos, muitas indagações, como que seria isso em relação ao princípio da dignidade humana? Pode passar? Então, o que seria a dignidade humana? É uma série de ações que possibilitam ao homem obter um status de respeito frente a outros, garantindo-lhe direitos e deveres inerentes a uma característica única, humanidade. Então, se a gente partir desse pensamento que a dignidade humana, ela diz respeito à humanidade, existe em nós escrita uma lei natural, que como, né, vários outros palestrantes já mencionaram, na natureza, na lei natural, não tem como a gente intervir de uma maneira que a gente traga uma solução perfeita, né? A natureza, dentro da natureza, das células do nosso corpo, né? A espécie humana tem escrito já nas suas células aquela evolução natural, né? Então, o óvulo sempre vai ser produzido pelo ovário, o espermatozoide sempre vai ser produzido pelo testículo, né? Tem algumas... as ações da própria natureza não tem como ser determinadas pela humanidade. Isso inscreve em gente uma dignidade, né? E isso a gente tem que pensar. Como é que nós vamos fazer um controle de natalidade pensando do ponto de vista da dignidade do ser humano? Pode passar? Então, a conclusão, quando se foi pensar nesse controle de natalidade, é que, primeiro, ele é limitador, porque ele vai apontar para uma mulher, para um casal, para uma sociedade, um limite, porque vai ter um controle. Não, você deve ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, né? É uma coisa que é limitadora. Ele não presta assistência necessária para o exercício da autonomia, porque ele vai determinar para a pessoa, ele vai determinar para a sociedade.
Só um comentário que eu achei muito interessante, aquele slide que eu coloquei ali, que é um slide bem antigo, dos anos 60, e ali está uma cegonha levando um bebezinho e a mulher com a sombrinha batendo na cegonha, porque ela não quer o bebê. Então eu achei assim, isso muito pertinente. E ali está falando, e os vilões ainda estão persuadindo ela. Né? Então, assim, é um slide antigo, mas extremamente atual, nessa foto que eu achei. O controle da natalidade, então, como eu falei da dignidade humana, ele enseja na violação da dignidade humana. Porque para você determinar aquilo que deve ser feito do ponto de vista da natureza humana, ele viola essa dignidade que é nata. Né? Isso aí a gente não tem como negar. E eu não estou conseguindo enxergar a imagem. Ele nega à pessoa os subsídios para o exercício de sua autonomia e seus direitos reprodutivos. Então, aquilo como eu disse, que esse controle ele vai ditar para o dia a dia da pessoa, para as escolhas da pessoa, para a vida da pessoa. Pode passar? A reprodução humana, do ponto de vista desse controle da natalidade, ela deixa de ser um ato meramente fruto do acaso ou destino. Porque, como todos nós vimos aqui hoje o dia todo, qual é a função primária da união sexual? É a procriação. Se a gente for pensar do ponto de vista de ciência e natureza, nenhum ser vivo permanece vivo na face da Terra se não procriar. Então, a procriação é que nos mantém vivos nessa terra, né, que mantém a humanidade na terra. Então, o controle da natalidade ele vai interferir exatamente nessa reprodução, que ela vai deixar de ser um ato da natureza ocasional, vai ser um ato pensado, né, que vai sofrer interferência direta nesse sentido. O ser humano vai ter uma infinidade de meios de torná-lo interventor dessa atividade natural. E isso é uma coisa que traz essa série de consequências que a gente viu hoje, né, do momento que eu vou intervir na minha procriação. Pode passar? Conclui-se também, deste modo, que a reprodução humana restou como uma problemática das relações interpessoais. Aí a procriação e a reprodução deixa de ser um ato ocasional, uma consequência natural de uma união sexual, para tornar-se um problema das relações interpessoais, a partir desse pensamento do controle da natalidade. E aí, a partir daí, ele tornou-se objeto das ciências, como o direito, a bioética, porque tudo que envolve relações interpessoais, né, aí vem questões, paternidade, né, e essa série de consequências. Pode passar? Nesse meio dessa história toda, veio o nosso futuro santo, né, o Papa Paulo VI, e escreveu, veio com essa série de coisas e publicou o Humanae Vitae. Pode passar? Eu vou citar aqui alguns itens, alguns artigos da Humanae Vitae, porque eles são relacionados diretamente à reprodução, no sentido de ato sexual. Tá? No 14, eu excluí umas partes, vocês vão ver que tem 3 pontinhos, entre aspas, mas eu peguei só algumas frases para não ficar muito extenso. É absolutamente de excluir como via legítima para a regulação dos nascimentos a interrupção direta do processo generativo já iniciado e, sobretudo, o aborto querido diretamente e procurado mesmo por razões terapêuticas. A Humanae Vitae está fazendo 50 anos, né, gente? Isso, então, não é de hoje. Tá? Então, desde essa época, é ilegítimo a atitude de aborto, mesmo por razões terapêuticas. Porque é um ato contra a vida, é um ato contra a natureza. Próximo. Dentro das vias ilícitas para a regulação dos nascimentos, é de excluir, de igual modo, a esterilização direta, quer perpétua, quer temporária, tanto do homem como da mulher.
né? A gente sabe que essas questões trazem muita polêmica, ainda hoje existem alguns argumentos que têm alguns problemas de saúde, que às vezes talvez o casal seja obrigado a submeter uma esterilização cirúrgica, né? Mas há 50 anos, né, o Papa Paulo VI falava que isso não é lícito, independente da razão, mesmo terapêutica. Se a razão, se a indicação, se o objetivo for terapêutico, isso não justifica. Próximo. Dentro das vias ilícitas, é ainda de excluir toda a ação que ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, proponha como fim ou como meio para impedir a procriação. Então, qualquer ato que o casal tome do ponto de vista com pensamento de contracepção, com pensamento de controle de natalidade, antes, durante ou após o ato conjugal, se a gente for pensar aí, abrange todos os métodos contraceptivos artificiais, né? Temos aí, eu vou citar mais para frente os métodos artificiais, mas qualquer um deles se enquadra como uma via ilícita dentro da moral, como regulação dos nascimentos. Próximo. É um erro, por conseguinte, pensar que é um ato conjugal tornado voluntariamente infecundo e por intrínseco desonesto seja coonestado por um conjunto de uma vida conjugal fecunda. Então, às vezes, tem muitos casais que se abrem à vida, que vão ter um número de filhos que consideram que seja bom, e que depois daquele número de filhos, eles partem pela opção de um método contraceptivo cirúrgico definitivo. Isso, segundo a Humanae Vitae, e é o pensamento da nossa igreja e da moral, é ilícito. Não é porque o ato é desonesto que o fato de ter tido uma vida conjugal fecunda, e isso venha a cohonestar, né? Tornar honesto essa atitude. Tá? O ato, é lógico que uma coisa é uma pessoa tomar uma atitude sem consciência daquilo que ela está fazendo. Outra coisa é a pessoa ter consciência da indicação do ato, escolher apesar de saber as consequências daquilo. Próximo. A liceidade dos meios terapêuticos, isso já no 15. Não considera ilícito o recurso aos meios terapêuticos, verdadeiramente necessários para curar doenças do organismo, ainda que daí venha a resultar um impedimento mesmo previsto à procriação. Então, existem algumas situações clínicas que, por exemplo, a mulher precisa de tomar um anticoncepcional. Isso não é ilícito. Ela está sendo submetida a um tratamento, e esse tratamento vai ser acompanhado, e ela vai estar, entre aspas, infecunda no período desse tratamento. Isso não é ilícito. Esse método terapêutico involuntário, isso não é ilícito. Desde que tal impedimento não seja por motivo nenhum querido diretamente. Né? Então, assim, hoje, né, como a gente ouviu o pessoal falando mais cedo, a gente tem que ser bem franco. Né? Não é porque eu vou tomar o anticoncepcional para tratar algum problema, que aí eu falo, ah, não, mas que bom que eu aproveito e não engravido. Né? Então, o pensamento não é esse. O pensamento é que, desde que necessite de um método terapêutico que vá deixar a mulher infértil temporariamente, mas de maneira, mesmo que a mulher não queira aquilo, que seja involuntário, mas se não existir outra opção terapêutica, ela tem que ser tratada. Pode passar o próximo. Liceidade do recurso aos períodos infecundos, né? O outro palestrante falou mais cedo, do 16. Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos, que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges, ou de circunstâncias exteriores. Então, se existem esses motivos sérios, é lícito o recurso aos períodos infecundos da mulher. Próximo. Dentro dessa liceidade,
É lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras, para usar do matrimônio só nos períodos infecundos e, deste modo, regular a natalidade, sem ofender os princípios morais que acabamos de recordar. Às vezes a gente ouve algumas pessoas comentar, hoje os métodos naturais viraram o anticoncepcional do católico. Né? Como a gente já ouviu em palestras mais cedo, é cada casal que vai definir qual que é o seu motivo sério, mas com honestidade, né? Porque quem sou eu ou qualquer outra pessoa para definir dentro de uma vida conjugal o que é a necessidade de cada casal, né? Mas que exista honestidade, né? O que é de fato sério, né? O que é de fato que vai fazer com que a gente não engravide por agora ou daqui a um tempo. Próximo. As graves consequências dos métodos de regulação artificial da natalidade. Eu, particularmente, sou encantada com essa parte da Humanevita porque foi profético, né? O item 17. O caminho amplo e fácil que tais métodos contraceptivos levaram, né, essa facilidade a ter o ato sexual como um ato material, simplesmente, não como uma resposta de uma afetividade, de um amor, e essa distanciação do ato sexual e da possibilidade de procriação, isso fez, né, com que os casais se abrissem mais à infidelidade. Como já foi mostrado aqui mais cedo, eu não preciso ficar repetindo, né? Antes dos métodos contraceptivos artificiais, a gente não via falar em divórcio, né? E hoje a gente tem as taxas de divórcio altíssimas, como, né, o palestrante mais cedo comentou. A gente encontra com uma pessoa, acho que foi até o Du que falou, a gente encontra com uma pessoa que tem muito tempo que a gente não encontra. Às vezes, se o marido ou a mulher estão sozinhos, a gente fica até com medo de perguntar pelo outro, que a gente fica, será que está casado ainda ou separou? Porque esse índice de divórcio cada vez maior, ele veio depois da entrada dos métodos contraceptivos artificiais. E levaram à degradação da moralidade, porque o sexo passou a virar simples objeto de prazer, e não o que é o objetivo primitivo dele. Pode passar? O homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acaba por perder o respeito pela mulher, e sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela. Chegue a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta e deixe de ver na sua companheira aquela pessoa que deve ser respeitada e amada, né? O Eduardo mostrou que mais cedo na fala dele, que eu achei assim, muito bem representado, a questão das músicas. Né? Antes da época dos métodos contraceptivos, as músicas românticas falavam de amor, de casamento, né? Depois, à medida que esses métodos foram entrando, a gente vê a evolução do que é a fala de amor em uma música, virou uma coisa completamente deturpada, né? Hoje as músicas retratam o sexo como um objeto e a mulher como um simples objeto de prazer, não como a companheira que deve ser amada e respeitada. Próximo. E outra importância seria essa arma perigosa que se viria a pôr nas mãos de autoridades públicas, pouco preocupadas com as exigências morais. Né? Como aqui a gente viu o Tiba falando também, como que se tem hoje um mecanismo mundial que se tenta criar um controle de natalidade para ficar mais fácil uma governabilidade, para que um governo totalitário consiga impor mais. E se você tem esses métodos que possam interferir na capacidade de engravidar da mulher, e se o governo passa a ter uma autoridade que possa determinar isso dentro do âmbito familiar, isso é muito poderoso. Né? Então, existem situações, né, como eu já mencionei, da China, mas tem países que a gente sabe que fazem esterilização cirúrgica involuntária. Né? Depois, no final, vou até contar uma historinha se não me engano, acho que é a Madre Teresa de Calcutá, com o método Billis. Próximo. Os homens, querendo evitar dificuldades individuais, familiares ou sociais
que se verifiquem na observância da lei divina, que é a nossa natureza, acabariam por deixar à mercê da intervenção das autoridades públicas o setor mais pessoal e mais íntimo da família. Porque a quem diz respeito essa capacidade de procriar é ao casal, é a família. Não é a autoridade pública que vai determinar que agora vocês vão ter mais filhos ou menos filhos. Né? E essa determinação a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes não é uma determinação que vem pela lei. É uma determinação que ela vem subentendida, como a gente está vendo hoje, toda uma manipulação da mídia, da moda, das artes e da própria ciência, que pouco a pouco vai entrando na maneira de pensar das pessoas e criando essa manipulação. Às vezes as pessoas passam a mudar a sua atitude, sua postura e sua escolha por serem manipuladas pela mídia que a gente está vendo aí. Então, essa autoridade governamental, ela não é só ir lá e determinar uma lei que vai definir quantos filhos o casal deve ter ou não. Ela está implícita em tudo que vem sendo passado para a gente. Se a gente não ficar atento, a gente realmente colhe isso e passa a pensar da maneira que eles vão fazendo uma lavagem cerebral. Né? Então, a gente tem que estar sempre com o espírito crítico, sempre atento para pensar, não, pera lá, por que ter mais ou menos filhos, isso para nós, eu, casal, família, isso vai ter uma repercussão diferente. Qual que é a finalidade disso? Pode passar? Se não se quer expor ao arbítrio dos homens a missão de gerar a vida, devem-se reconhecer necessariamente limites intransponíveis. O limite que a natureza nos dá, ele é intransponível. A gente vê que a ciência quer transpor alguns limites, né? Às vezes a gente vê que existem situações, às vezes até no âmbito da genética, da manipulação genética, que se a gente for questionar, parar, pensar, analisar com mais crítica, a gente vê que está transpondo algum limite que não deveria. Isso está indo além do que é a natureza da humanidade. O domínio do homem sobre o próprio corpo e as suas funções diz respeito a si. Pode passar. Limites que a nenhum homem, seja ele simples cidadão privado ou investido de autoridade, é lícito passar. E o que a gente vê, sempre que a gente transpõe um limite que é da natureza, o resultado é catastrófico. Pode ser a curto prazo, pode ser a médio prazo, pode ser a muito longo prazo, mas o resultado é sempre catastrófico. Pode passar? Esses mesmos limites não podem ser determinados senão pelo respeito devido à integridade do organismo humano e suas funções naturais, segundo a reta inteligência do princípio de totalidade. O que é o princípio da totalidade? É que nós somos seres plenos, corpo, mente e espírito. Nós somos um corpo, nós não temos um corpo, nós somos uma pessoa humana. Né? Então, no princípio de totalidade, a gente tem que respeitar esse limite. Próximo. O domínio de si mesmo, vou citar mais rapidamente, que já foi falado aqui, que é o 21. Os esposos adquiram sólidas convicções acerca dos valores da vida e da família. Que é o que vocês hoje estão fazendo aqui, né? Buscando sólidas convicções. E que tendam a alcançar um perfeito domínio de si mesmos. A gente tem vivido atualmente uma propaganda muito grande do prazer, e que todos nós devemos buscar o prazer, e que ninguém pode ser infeliz, como se a felicidade fosse a vivência do prazer momentâneo. E essa busca desse prazer momentâneo, incessantemente, é que tem aumentado cada vez mais o vazio existencial. As pessoas, né, se a gente for olhar, por exemplo, esse mês de setembro, nós estamos no mês da campanha contra o suicídio. Alguns anos atrás, alguém ouvia falar em campanha contra o suicídio? Não, porque as pessoas estão tão vazias de si mesmas que a taxa de suicídio está preocupante. Né? As autoridades públicas estão preocupadas com a taxa de suicídio, que está muito alta. Por quê? Porque viver o prazer momentâneo não preenche. Então, se a gente for pegar a história
da humanidade, do nosso país, a gente vê que do momento que entram os métodos contraceptivos artificiais, do momento que as pessoas passam a ser vistas, se verem e tratarem como coisas, objetos de mero prazer, que eu uso e descarto, o suicídio está aumentando. Então, alguma coisa errada tem aí, né? Próximo. O domínio do instinto, mediante a razão e a vontade livre, impõe indubitavelmente uma ascese para que as manifestações afetivas da vida conjugal sejam conformes à ordem reta. E, em particular, concretiza-se em ascese na observância da continência periódica. Né? E isso, eu fico assim, toda vez que eu leio, eu me admiro, porque tem 50 anos que isso está escrito, né? E a gente está vivendo isso numa intensidade como se fosse escrito ontem, né? Próximo. E que eu acho mais fascinante, que ele fala assim, aos homens da ciência, né? Se alguém não tiver lido a Manevita, o item 24. A ciência médica consiga fornecer uma base suficientemente segura para a regulação dos nascimentos. Ele pede isso para nós, ciência. Fundada na observância dos ritmos naturais, porque Deus nos fez perfeito e Ele fez a mulher com ritmos naturais. Ele fez a mulher com um período que ela é fértil e um período que ela não é fértil. Próximo. Não pode haver contradição verdadeira entre as leis divinas que regem a transmissão da vida e as que favorecem o amor conjugal autêntico. Então, a ciência não pode entrar naquilo que vai romper essa fusão de um respeito à lei divina e a vivência do amor autêntico. Próximo. Aos médicos e ao pessoal sanitário, alguém da saúde que tiver aí, né, eu estou incluída, o item 27 é dever profissional próprio. Dever. Ele não falou aqui que é uma opção, é uma escolha, ou se você quiser, não, é dever. O de adquirirem toda a ciência necessária neste campo delicado. Interessante que ele coloca, o campo é delicado. Para poderem dar aos esposos que porventura os venham consultar aqueles conselhos sensatos e aquelas sãs diretrizes. Então, nós profissionais de saúde temos o dever de ter a consciência, independente da fé, independente do valor cristão. O profissional de saúde, ele lida com a natureza humana, o ser humano. Então, é dever do profissional de saúde cuidar do ser humano na sua totalidade. E nesse cuidado da totalidade, ele inclui respeitar as diretrizes do que a natureza inscreveu na gente, né, no nosso corpo. E que estes, com todo o direito, esperam da gente, né? Então, as pessoas que não são da área da saúde, esperam que nós, da área da saúde, tenhamos resposta para essas dúvidas, essas diretrizes dentro dessas questões da vida familiar e da vida sexual de cada um. Próximo. Apelo final. Né? Eu peguei alguns itens, aqui o finalzinho da Manevita, o item 31. O homem não poderá encontrar a verdadeira felicidade a qual aspira com todo o seu ser, senão no respeito pelas leis inscritas por Deus na sua natureza. Só assim é que realmente a orientação da nossa vida vai nos trazer plenitude e preenchimento desse vazio. Ele deve observar com inteligência e, lê para mim hoje, e com amor. Aqui, chega um pouquinho para lá, assim, não estou vendo aqui embaixo. Próximo. Então, eu fiz uma introduçãozinha, vocês me desculpem que na hora que eu transmiti esse slide para o e-mail do Valdo, ele deve ter reduzido, as letras eram grandes. Mas eu vou lendo para vocês. Então, eu fiz essa introdução sobre a Manevita, que é o assunto de hoje, para pensar, para que nós vamos falar de métodos contraceptivos aqui, né? Num evento relacionado à Manevita, mas é porque tem tudo a ver com a Manevita. Do ponto de vista da ciência, agora eu estou falando do ponto de vista da ciência médica, ginecológica, obstétrica.
Os métodos contraceptivos, eu vou ler aqui que está muito pequenininho. Chega mais para falar um pouquinho, que eu não estou vendo embaixo. O método ideal, ele é um método que pode ser utilizado por qualquer mulher. Isso do ponto de vista da ciência. Qual que é o ideal para um método contraceptivo? Que ele possa ser utilizado por qualquer mulher. Que ele tenha uma boa eficácia. Aqui, pensando em eficácia, eles tratam de eficácia, é a capacidade da mulher não engravidar. A eficácia é pensada nesse sentido. Que ele seja facilmente... Que a mulher facilmente... Está balançando. Deu aí? Que ele não tenha efeitos colaterais, que ele seja facilmente reversível, que quando a mulher interromper o uso daquele método para poder engravidar, que ela consiga engravidar com facilidade, que ele não interfira com o ato sexual, isso é ciência. Não estou falando de nada de humana evita, não estou falando de nada de moral, de nada de documento de igreja. Tá? E que seja aceito sem restrições de ordem psicossocial. E ali tem mais um itemzinho ali que não saiu, e espiritual. Porque o que é o conceito de saúde hoje pela Organização Mundial de Saúde? É um estado pleno de bem-estar biopsíquico, social e espiritual. Isso é o conceito de saúde do ponto de vista da ciência. O espiritual entra no ponto de vista da ciência. Então, um método contraceptivo ideal é aquele que pode ser usado por qualquer mulher, que ele seja reversível do momento que a mulher queira engravidar, que ele não tenha efeitos colaterais, que ele não interfira no momento do ato sexual e que ele respeite a mulher do ponto de vista psíquico, social e espiritual. Próximo. Aqui eu estou citando alguns métodos contraceptivos para a gente ter ideia, né? Todo mundo já sabe, mas só para não passar sem comentar. Então, a gente tem os côndoms masculinos e femininos. Se a gente for pensar lá no método ideal, o côndom interfere na hora do ato sexual. Os espermicidas, que são medicamentos usados dentro da vagina no momento do ato sexual para matar os espermatozoides, também interferem no momento do ato sexual. O diafragma, que é uma estrutura parecida com o látex do côndom, que é introduzido dentro da vagina para cobrir o colo do útero antes do ato sexual, também vai interferir no momento do ato sexual. Os dispositivos intrauterinos, que a gente tem dispositivo de cobre, dispositivo com hormônio, que eles são introduzidos dentro do útero com a intenção de impedir a gravidez. E a anticoncepção hormonal, que são os famosos anticoncepcionais, que a gente ouve falar tanto, que tem anticoncepcional de forma feita em comprimido, em injeções, em implantes subcutâneos, em anéis vaginais, em adesivos, né? Hoje a gente tem uma gama muito grande de opções de contraceptivos hormonais. Próximo. Temos os métodos definitivos, que são os cirúrgicos, que é a ligadura de trompa ou a vasectomia, né? E temos os métodos comportamentais, que é como, por exemplo, o coito interrompido. O casal começa a ter relação sexual e o homem interrompe antes da ejaculação. E os métodos naturais que eu deixei para o final, né? Porque a gente não está aqui para ficar falando de método contraceptivo artificial, né? A gente sabe que eles existem e estão aí. Pode passar. Os métodos naturais, acho que vai ter que descer um pouquinho agora. As vantagens dos métodos naturais como um todo. Eles são gratuitos, eles não trazem malefícios, não têm efeitos colaterais, ensinam a mulher a conhecer melhor seu corpo e a sua fertilidade, permitem aos casais que assim o desejam seguir as normas de sua religião ou filosofia cultural. Próximo. Não há demora no retorno da fertilidade, né, nem atraso. Não possuem efeitos colaterais e não nenhum problema médico impede o uso de método natural. Próximo. Então, aí eu vou falar um pouquinho do método Billings. Volta só um pouquinho no anterior, fazendo favor. Mais outro.
Isso. Só para falar um pouquinho dessa questão do ser gratuito, porque na realidade o único método que é gratuito é o natural, né? Todos os outros métodos, eles têm um custo, né? Ninguém, né? Mesmo que às vezes a pessoa vá no posto de saúde, o posto de saúde dá o condom, dá o anticoncepcional, mas ele tem um custo. Tem um custo para o governo, alguém está pagando por isso, né? Tem alguma empresa, alguma indústria produtora que está ganhando sobre isso. Tá? Então, o único método que é gratuito é o natural. Em termos de eficácia, eu vou só mencionar rapidamente os outros métodos, porque aqui na hora que a gente fala eficácia, a gente fica com aquela mentalidade contraceptiva, né? Eu estou falando aqui os termos que a ciência usa, porque para poder a gente tentar falar de um método natural dentro de um congresso médico, para poder estar apresentando um trabalho da eficácia de algum método, a gente tem que usar o termo que a ciência usa, porque senão a gente não consegue nem fazer levantamentos. Tá? Então, do ponto de vista de eficiência em termos da mulher conseguir espaçar a gravidez e o método não falhar, né? Não que engravidar seria um ato falho, mas que a mulher não engravide quando ela está planejando não engravidar, daqueles métodos todos que eu falei, a eficácia do condom é em torno de 80% a 85% sem furar, porque o látex é poroso. A eficácia do DIU de cobre, 95%, do DIU que tem hormônio, 99%, dos métodos cirúrgicos definitivos, 99%, qual outro que eu mencionei? Dos métodos hormonais como um todo, no geral, uma média de 97%. Aí tem gente que fala assim, mas eu esqueci de tomar a pílula. Não, mas 97% é com aquelas pessoas que usam corretamente. É falha do método, né? Isso não existe. O único método 100% eficaz para uma mulher que não quer engravidar é não ter relação sexual. Isso é fato, né? E a eficácia do método de ovulação Billings, pode passar o outro, 99%, que é a mesma eficácia da ligadura de trompa, do DIU hormonal, é a mesma eficácia desses métodos que menos falham, né? Porque os outros acabam falhando 95, 97, 80. Só que os outros métodos naturais, como a tabela, tem o método da temperatura, existem outros métodos naturais que eles têm uma taxa de falha maior, que é em torno, às vezes, de 80% a 85%. O método Billings é o único método natural que tem essa taxa de falha de 1% só. Tá? Porque aí nós vamos falar um pouquinho do bonito desse método. Só uma breve historinha essa foto do Dr. John e Evelyn Billings, como os outros palestrantes mais cedo abordaram, né, que eles são australianos, de Melbourne, em 1953. Né, tem uma historiazinha de que naquela época que estava se começando toda aquela revolução sexual, né, e que o Papa foi consultado, né, que foi contada essa história aqui hoje. Os dois eram amigos do São João Paulo II e fizeram parte daquele primeiro grupo, né, que estudava a ciência, que estudava, mas a história é que o Dr. John Billings foi procurado por um sacerdote amigo, pedindo ele que estudasse um pouco a fisiologia da mulher, para entender, para ver se conseguia ajudar alguma orientação para os casais que queriam seguir a moral. E aí, ele não é da área, né? O Dr. John, ele é neurologista. Aí, ele falou que ia dedicar uns 3 meses da vida dele, mais ou menos, para poder estudar e tentar fazer alguma coisa. E no final, até o resto da vida dele, né? Não sei quantos anos foram, que eu não recordo, mas ele estudou e trabalhou com o método Billings. E a doutora Evelyn, que é a esposa dele, né? Depois que ele iniciou todo esse trabalho de pesquisa, né, do método de ovulação Billings, ela entrou para o grupo também e começou a participar. Junto dos estudos entraram também o Dr. James Brown em 1962, que ele é da Nova Zelândia. Ele fez uma análise de 150 mil amostras de urina feminina para poder dosar hormônios, para poder tentar equiparar o que eles viam na mudança da umidade vaginal das mulheres, né, nesses relatos, representados nos hormônios dosados da urina. E o Dr. Odeblá, em 1970, que era um sueco, que ele fez um grande estudo sobre o muco
do colo do útero, né? O muco cervical. Então, o método de ovulação Billings, né? Esse livrinho do Billings é o livro mais manuseado para lá e para cá, de todo mundo que é usuário, e aqui em Divinópolis nós temos vários usuários e instrutores do método Billings, né? Temos um grupo forte que começou em Itaúna, né? Quem coordena o Billings no Brasil é o Sempaflan, que a gente está representado aqui hoje pela Heloísa e a Maristela, que é um centro que está ligado ao OMB, que é o centro australiano que controla ainda o método Billings no mundo. É um método científico, tem congressos, né? Ano passado, em novembro, a gente teve o Congresso Nacional do Método Billings em São Paulo. Esse ano teve o Latino-Americano na Costa Rica, que a Heloísa e a Maristela também foram, eu não estive presente. Então, é um método que é estudado. Isso não é da cabeça de ninguém, não é invenção de ninguém do dia de hoje. Isso foi estudado por um grupo de cientistas e tem todo o embasamento científico desse método. Ele é eficaz para a regulação da fertilidade e o conhecimento da fisiologia reprodutiva. Permite individualizar os ritmos de fertilidade da mulher, porque cada mulher é única. Cada mulher tem um ciclo. E cada ciclo da mulher pode ser diferente um do outro, né? A gente, quando vai estudar a fisiologia feminina, a gente vê que mulher é pura emoção. E, de acordo com a emoção, o ovário funciona. De acordo com o funcionamento do ovário, o muco vaginal, a umidade vaginal vai mudar, né? Então, o método permite a gente identificar como a mulher está hoje. Quando a gente pega um gráfico de anotação do método Billings, a gente vê exatamente o que se passa na fertilidade dessa mulher. Ele baseia-se numa constante e cotidiana observação da sensação vulvar. Então, aí, às vezes... Aqui todo mundo já ouviu falar do método Billings? Quem nunca ouviu falar do método Billings, levanta a mão. Quem nunca ouviu? A maioria já ouviu, então, ainda bom. Né? Então, ele baseia na mulher perceber a sensação de umidade vaginal no decorrer do dia e fazer um registro, né? E esse registro vai mostrando para a gente como que está se passando a fertilidade daquela mulher, o que está se passando no ovário daquela mulher. Tá? Pode passar. Então, aqui falam 8 motivos para você viver o método Billings, né? Depois eu fiquei pensando, depois que eu pus esse slide, eu até acrescentaria mais. Primeiro, é gratuito. Possui 99% de eficácia. É cientificamente comprovado. Mantém a fertilidade intacta. É interessante que às vezes tem algumas mulheres que usam anticoncepcional ou algum outro método e você vai falar assim, você conhece o Billings? Aí a gente começa a falar e fala assim, mas não tem que tomar nada não? Porque ficou assim uma coisa meio definida aqui. Se você não está querendo engravidar agora, você tem que fazer uso de algum tipo de método, de algum artifício que não seja natural, né? Não tem contraindicação. É natural e favorece a harmonia conjugal. E o 8º, monitora a saúde reprodutiva da mulher. Eu trabalho, como eu disse, eu sou formada há 25 anos, trabalho com Billings há mais ou menos 6 anos. Então, conheço os outros métodos todos além do Billings, né? E eu nunca vi um método, mesmo os outros métodos naturais como a tabela, que criasse uma harmonia de entendimento do casal como o método Billings. É muito interessante. Eu fico rindo que às vezes chegam para o meu atendimento algum casal e num consultório ginecológico nem sempre o marido acompanha. Ou às vezes o marido acompanha, mas não participa. Mas a grande maioria dos usuários do Billings, o marido vai... E se ele não entra para participar, porque às vezes tem alguns que são mais tímidos, mas você vê que a mulher vai relatando que o marido dá notícia na história dela, que o marido dá notícia de tudo. Né? Tem uns que é até interessante, que aí eu falo assim, quando que é seu período? Quantos dias você tem seu ciclo menstrual? Aí o marido responde, é tanto. Aí ele fala assim, mas e aí, como é que você está? Se a pessoa que já é usuária do método há muito tempo, ela sabe se ela está ovulando. E aí, você está ovulando? Aí o marido está, e esse ciclo foi dia tal. Aí é uma intimidade
que não existe em nenhum outro método. É uma coisa assim que cria uma parceria. Eu acho que aí vem aquela situação de a mulher não ser tratada como objeto de prazer. Porque do momento que você coloca dentro da vida conjugal uma opção, uma escolha que obriga os dois a falarem da sua sexualidade, porque às vezes a rotina no dia a dia tira isso da vida do casal, esse diálogo sobre a sua sexualidade, o método te obriga a isso. Né? Porque quando é uma tabela, o que eu penso? Também é natural, mas aí a mulher mesmo vai lá, tá cheio de aplicativo no celular, né? O seu aplicativo já conta assim, ó, do dia tal ao dia tal, não vai ser o período fértil. Aí se o casal não está querendo engravidar, ela já avisa o marido, ó, do dia tal ao dia tal, não pode ter relação. Pronto, encerrou o assunto. O Billings é um método do dia. Todo dia a mulher tem que saber se ela está fértil ou não. A umidade vaginal conta para a mulher como ela está naquele dia. E ela tem que contar para o marido todo dia. O marido, às vezes, ela nem conta. Às vezes o marido vai lá e já lê no gráfico, e já só comenta. Ó, hoje você está fértil, né? Ah, hoje você não está fértil. Então, isso cria um envolvimento dentro de um relacionamento que eu nunca vi em outro método nos meus 25 anos de trabalho. E essa questão do monitorar a saúde reprodutiva da mulher é uma coisa também que me encanta muito. Pode passar. Porque esse ali é um modelinho do gráfico, né? Como aqui a maioria já conhece, ou já ouviu falar do método Billings, ele é registrado em gráfico, a umidade registra, a mulher registra a sua umidade no dia a dia, e aí a gente analisa, né? Porque a mulher tem um padrão de sensação de umidade vaginal que é mais ou menos constante no período que ela não está fértil. Quando ela entra no período que começa a crescer o óvulo no ovário para preparar para ovular, a umidade já aumenta. Aí ela entra num período que ela torna-se fértil. Então, no registro do gráfico, a gente sabe quando a mulher iniciou o seu período fértil e quando ela terminou o seu período fértil. E eu não vou entrar em muito detalhe técnico, porque não é o objetivo aqui, mas pelo padrão de como aumenta e diminui essa mudança de umidade, a gente consegue saber se aquela mulher ovulou ou se ela tentou ovular e não ovulou. Então, é muito perfeito. Então, o padrão de fertilidade é um padrão que muda, e o de infertilidade é um padrão sem mudanças. Pode passar. Ele é um mecanismo de diagnóstico, porque o método Billings é um rastreamento da ovulação. Pela anotação, a gente sabe se ovulou, se não ovulou. Muitas mulheres que vão tentar engravidar fazem rastreamento da ovulação pelo ultrassom. Aí tem que fazer o ultrassom no primeiro dia do ciclo, no 10º dia, 13º, para poder ver se ovulou. E vai repetindo o ultrassom. Mas com a anotação do Billings, a gente sabe se essa mulher ovulou ou não. É um rastreamento de ovulação. E é um método que ele é usado hoje para tratamento de infertilidade. Né? A maioria dos casais que tentam engravidar sem prestar atenção nos dias férteis, 90% conseguem engravidar em torno de 1 ano. Não quer dizer que eu estou fértil hoje, vou ter uma relação hoje, eu vou engravidar. Mas, usando o método Billings, observando os períodos férteis, 90% conseguem engravidar em 6 meses. Porque melhora a mulher e o casal vão perceber o dia que de fato é mais fértil, porque a gente consegue saber que dia é mais fértil. Eu falo que quando chega para mim na prática clínica, uma pessoa com um gráfico do Billings, eu adoro, porque eu falo que eu não preciso dosar hormônios. Porque se vem uma mulher que está com o gráfico mantendo um padrão que está dentro daquele padrão que eu sei que é normal, eu sei que ela vai estar com a tireoide dela normal, com a glicose dela normal, com a insulina dela normal, porque a mulher, quando tem alguma disfunção hormonal, ela muda a ovulação. Então, a mulher que usa o método Billings, ela rastreia a sua saúde, ela cuida melhor de si. E é um método que ele não é usado só para casal, para espaçamento de gravidez. Ele é usado para qualquer mulher que queira conhecer a sua fertilidade. O ideal é que toda menina, a partir do momento que tem as suas primeiras ovulações, que faça o seu registro, porque a gente vai saber. A menina que registra o Billings, ela sabe o dia que ela vai menstruar, porque ela sabe o dia que ela ovulou. Ovulou, daí mais ou menos 2 semanas ela vai menstruar. Né? A mulher que está querendo espaçar a gravidez, a gente tem, o Dr. John Billings criou as regras para espaçamento da gravidez. Aquele casal que está querendo engravidar, aí muda a regra, porque o casal vai saber qual é o dia mais fértil.
A gente já tem relatos de casais que realmente estavam tentando engravidar há alguns anos e começam a usar o método Billings para engravidar e obtêm a gravidez. A gente acompanha, existe até um grupo do WhatsApp que a Heloísa ali, e a Maristela coordenam, do Sempaflan, que é um grupo de instrutores do método Billings, que aí, sempre que alguém engravida é uma festa, é uma torcida, porque o objetivo da gente é valorizar a vida. E o casal Billings, eles realmente criaram uma maneira que veio ser uma resposta para os casais. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou viver a minha castidade dentro do meu casamento? Como que eu vou poder realmente espaçar as gravidezes quando eu tenho motivos sérios para isso? E agora eu quero engravidar. Tem casal que quer engravidar e não consegue. Um dos efeitos colaterais que a pílula deixa é a infertilidade. Hoje a gente está deparando com mulheres que estão em torno de 30 e poucos anos de idade, que resolvem ser mães nessa idade e que usaram 15 anos de anticoncepcional. As clínicas de infertilidade estão lotadas, porque a maioria das mulheres depois não consegue produzir o muco. O colo do útero não produz o muco que é fértil para nutrir o espermatozoide e levar ele até o óvulo, por causa dos medicamentos usados a longo prazo. Então, são uma série de efeitos colaterais que a contracepção artificial vem colocar e que a gente pode lançar mão do método natural. Pode passar outra? Então, na prática clínica, assim como experiência pessoal que eu queria colocar um pouco para vocês, era isso. Existe essa possibilidade, tudo que todo mundo falou aqui hoje, de Humana Vitae, de viver realmente um método natural na vida do casal, tudo isso é possível, isso não é utopia, isso é uma realidade de todos nós. E muita gente fala assim, nunca vi falar desse método Billings. Por quê? Porque toda campanha publicitária, quem faz a propaganda quer ganhar alguma coisa em troco. Método Billings não vende, é grátis. Então, não existe campanha publicitária de método Billings. Apesar de que a gente está crescendo, aí, muitos voluntários estão aparecendo, pessoas que querem ajudar, às vezes, de repente, até apareça alguma campanha nesse sentido. Uma vantagem que a gente tem, porque os anticoncepcionais eles têm demonstrado uns efeitos colaterais muito importantes, e com essa história de mídia, de Facebook, as mulheres que sofrem, às vezes, tromboses com anticoncepcional, elas têm postado muito na mídia os seus prejuízos em relação àquele método, e tem crescido, eu tenho visto um crescimento em busca dos métodos naturais, mas não com a mentalidade cristã, mas com a mentalidade contraceptiva. Mas é um caminho já, Eu acho que se a gente sair do que é artificial, daquilo que possa impedir, às vezes, um ovinho fecundado de implantar dentro do útero, que o anticoncepcional, às vezes, pode fazer isso, o DIU pode fazer isso, Acho que se a gente conseguir fugir disso e já partir para algo natural, já é um caminho, O ideal, realmente, é que a gente mudasse a nossa mentalidade como um todo, E a gente passasse a nos enxergar como seres plenos, seres totais. E aí a gente consegue viver o nosso dia a dia dentro de uma maravilha dessa, que é o método de ovulação Billings. Pode passar. Eu quis citar algumas referências bibliográficas que eu consultei. A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que o que eu falei não foi da minha cabeça, a Humana Vitae, a Sempaflan, o Centro de Formação Famílias Novas e o livro do método de ovulação Billings. E, para encerrar, eu queria só chamar aqui a Heloísa e a Maristela para poder, porque eu estou falando tanto delas, aquela hora o Valdo falou delas, mas é porque a Heloísa nem apareceu na hora, não vi. Heloísa e Maristela, dá uma subidinha aqui só para o pessoal conhecer, que são as representantes do Sempaflan. E aquele último slide ali, gente, enquanto elas vêm, são a minha razão do meu viver, a minha família. Olha, gente, o que eu posso dizer para vocês? É que eu sou mais faladeira que a Maristela.
mas a gente fica feliz, né, com a Fabíola. Obrigada, Fabíola, pelo que você passou. Eu acho que o uso do método natural, né, é realmente resgatar o sentido da fertilidade como dom de Deus. Não é a gente pensar naquilo que é de controle, mas é no sentido realmente de ensinar as pessoas que elas reconheçam a sua fertilidade antes de fazer qualquer besteira. Obrigada, Heloísa. Eu agradeço a vocês pela paciência de ficar até agora, né? Para vir, né, gente? A Maristela vai falar. Eu só sinto que o nosso trabalho não só é a parte técnica de ensinar o método, mas é também a parte de evangelização. Porque para ensinar o método, nós precisamos encontrar os casais várias vezes. E se o casal abre uma coisa tão íntima da vida deles para nós, que é o gráfico deles, é porque eles estão abertos a escutar alguma coisa que a gente possa dizer. E a gente tem uma grande oportunidade de evangelização desses casais. Obrigada, pessoal.